Ó, tá valendo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todo mundo aí que está no nosso webinar aqui da AgroSmart. É um prazer falar com todos vocês. É muita satisfação. Eu tô olhando aqui todo mundo que está entrando agora. Tem gente de longe. Manaus presente. Ó, pessoal de Petrolina, Brasília. Gostaria de agradecer a todos vocês pela presença. Muito obrigado mesmo. Essa é uma iniciativa da AgroSmart, juntamente com a Nandanjen, para a gente difundir essas informações que, nesse momento que a gente está passando, é de total relevância. Tá? Eu gostaria realmente de agradecer a todos vocês. Hoje o tema é citricultura, tá? E como que a irrigação pode dobrar a produtividade dessa cultura. Hoje a gente está aqui com 2 mestres, a gente até tem um terceiro mestre que está entrando daqui a pouco, tá? Ele está com dificuldade de conexão, mas a gente vai continuar aqui para não perder tempo, tá? Já são as 7 horas em ponto. Eu vou só dar mais alguns minutinhos para ver o pessoal entrando aqui. Ó, o pessoal de Ribeirão Preto, eu estou com várias telas aqui, viu, pessoal? Pessoal de Ribeirão Preto, obrigado pela presença. Taquaritinga, mais um de Petrolina, mais um de Brasília, Belém do Pará. Obrigado, pessoal. Obrigado por ter disponibilizado um tempinho aí para falar com a gente. É muita satisfação ver vocês aqui. Roraima, tem bastante gente de longe. Marília, Aguaí, São Paulo. Obrigado, pessoal. Então, primeiramente, gostaria de apresentar os nossos convidados. Tá? A gente está aqui com o Stockler Andrade, consultor de irrigação. Eu vou passar a palavra para ele se apresentar. Stockler, muito obrigado pela sua presença. É uma satisfação imensa estar aqui com você, para você difundir esse conhecimento que eu tenho certeza que tem grande bagagem aí para a gente. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Bart, pela presença, pela oportunidade de estar com vocês, ao Thales, ao professor Douglas e a todas as pessoas que estão aí do Brasil inteiro compartilhando esse momento aí ímpar, nesse momento complicado de pandemia, tá? Mas eu acho que tudo ele vem para um bom propósito. Por incrível que pareça, esse propósito a gente está se unindo numa plataforma muito interessante hoje, que é a internet, e podendo difundir essa tecnologia, tá? Obrigado pelo convite, Vinícius. Eu gostaria de me apresentar para o público aí presente, tá? Meu nome é Stockler, tá? Sou engenheiro agrônomo, eu já trabalho há 23 anos com irrigação, tá? Minha formação na graduação é pela Universidade Federal do Paraná e meu mestrado é pela Unesp de Jaboticabal. Tá? Hoje eu fico localizado na região norte do estado de São Paulo, na cidade de Bebedouro, conhecida também como a capital nacional da Argélia. Então, por estar aqui, eu acho que é muito bom estar com vocês aí, podendo compartilhar um pouquinho da nossa experiência aí nesses longos anos. Tá? Excelente, muito obrigado, Stockler. E nosso outro convidado também já é de casa, Carlos Bart. Ele é engenheiro agrônomo da Nandanjen, tá? Ele é um cara que tem muita bagagem e tem trabalhado aí com irrigação. A gente até conversou um pouquinho antes aqui. O Stockler entrou na irrigação, o Bart já estava. Então, o Bart é o papa da irrigação aqui para a gente. Bart, muito obrigado novamente pela presença. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E eu tenho certeza que você tem muito a compartilhar o seu conhecimento. Vinícius, obrigado pelo convite, Stockler. Agradeço aí bastante a deferência aí no convite. E, bom, eu sou o Bart, trabalho com irrigação já há bastante tempo, praticamente desde formado eu já trabalho com irrigação. E de lá para cá a gente já aprendeu bastante, já viu bastante coisa sobre irrigação. E uma das principais culturas aí realmente para irrigação é citros, hoje entrando bastante cana e café sempre teve, né? Mas a citricultura é muito importante para a irrigação, não só para nós que trabalhamos com irrigação, mas também para quem produz, né? A gente vê que o clima não é lá essas coisas, nem sempre São Pedro coopera, então aí a citricultura é importante. E esse tema realmente é bastante importante. Show de bola, Bart. Muito obrigado. Pessoal, antes da gente dar continuidade, eu queria falar para vocês que aqui embaixo vai ter um QR Code, tá? Vai ter um QR Code. Vocês escaneiam com o celular esse QR Code, vocês vão ser direcionados automaticamente para a nossa plataforma online, tá? Cultivo Inteligente.
Lá a gente está disponibilizando um trial de 7 dias gratuito para vocês usarem de todas as formas a nossa plataforma online. Tá? Vocês vão ter acesso às imagens satélite NDVI, acesso à previsão do tempo localizada e acesso a todas as outras funcionalidades da plataforma. Então, fiquem à vontade, testem essa plataforma que hoje está fazendo total diferença na vida dos agricultores, certo? Eu queria apresentar o Douglas também, que ele é o professor da UFSCar, que ele provavelmente está tentando entrar aqui na nossa conversa. Infelizmente, ele teve um problema de conexão. Tá? Eu não sei se ele vai conseguir, mas, enfim, eu acho que a gente já pode dar sequência. Bart, a gente sabe que dobrar a produtividade dos citros é uma expressão muito difícil de realmente se estabelecer. Mas eu tenho certeza que tem várias formas que a gente pode fazer para conseguir aumentar isso. Então, primeiramente, eu queria que você fizesse uma introdução sobre a irrigação propriamente dita na citricultura. Desde lá no início, como está hoje, eu acho que o Stocker também pode contribuir bastante com isso. Pois é, a irrigação na citricultura, ela veio meio, mais como salvação. E a partir do final dos anos 90, 1997, 98, começou realmente uma irrigação bem mais tecnificada para a época, né? E começou-se então com a microaspersão, já mais ou menos semelhante a uma aspersão, já via sair água e tal. A microaspersão ela foi inclusive criada por Israel para ser irrigação para a citricultura. Especificamente para a citricultura, né? Especificamente para a laranja. Exatamente. E só para botar isso daí no tempo, a microaspersão surgiu em Israel em 1979, na Agritech de 1979. Teve uma empresa que levou umas peças que ninguém sabia o que era, tal, e realmente era o início, era a primeira coisa, não tinha nenhuma instalação ainda feita, tal, isso em 1979 na Agritech. Na Agritech de 1981, era de 2 em 2 anos, já tinha pomares instalados com a microaspersão, e ela surgiu como irrigação para laranja. E hoje, aí começou em 1978, alguma coisa, tal, meio incipiente ainda com a microaspersão, posteriormente passando logo em seguida para irrigação por gotejamento, mas gotejamento 2 linhas por linha de planta, que seria mais ou menos um volume, se não igual, mas pelo menos mais parecido com a microaspersão. E teve alguns trabalhos tal, e aí o pessoal começou a plantar laranja já irrigada, e aí o que fazia? Projetava-se 2 linhas, instalava uma linha só nos plantios novos, já que a segunda linha não era necessária ainda, né? E, posteriormente, viu-se que a segunda linha realmente não tinha, assim, uma resposta na produtividade, então não era economicamente viável. E o interessante foi o seguinte, que quem tinha a segunda linha acabou tirando a segunda linha, ampliando a área com essas linhas que foi tirado, né? E esse, então, é um breve relato, bem resumido aí do que foi a irrigação de citricultura, irrigação localizada. E hoje, entrando muito forte na localizada, autopropelido, acaba ficando restrito só às áreas ali mais perto da água, já que o custo de energia é bastante alto, né? Com alguns outros inconvenientes que depois o Stocker com certeza vai abordar também. Certo, é muito bacana você falar em relação ao custo de energia. A gente vai abordar esse tema aqui também, porque a AgroSmart vem também realmente para diminuir esse custo de energia dos agricultores. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Agora, falando hoje aqui no Brasil, a gente sabe que o cinturão citrícola, ele compreende quase todo o estado de São Paulo e parte do Triângulo Mineiro. Só que a gente sabe que tem bastante diferença de irrigação nessas regiões. O Stocker, quais são essas diferenças? Quais são as consequências dessas diferenças? Quais são os principais pontos que devem ser observados nessas diferenças dessas regiões? Aproveitando só a oportunidade que o Bart falou um pouco sobre o histórico da irrigação na citricultura,
Deixa eu falar especificamente na nossa região norte do estado de São Paulo, tá? Nós tivemos em 1994 uma seca muito acentuada, que eu gostaria até da oportunidade de mostrar uma imagem muito interessante para vocês, do que aconteceu. Na época não existia, pelo menos eu não tinha as câmeras digitais, então eu acabei escaneando uma imagem. Deixa eu compartilhar com todos vocês. Fique à vontade. Realmente, em 94, ali na região de Guaracita, próximo ao Rio Grande, tá? Que foi a mortalidade de plantas, tudo bem? Então, vendo o histórico, isso lá em 1994, iniciou-se as instalações de sistemas inicialmente autopropelidos, é o que o Bart falou, tá? Então, os produtores, eles instalaram autopropelidos, tá? Porém, é sabido que autopropelido, ele tem uma potência instalada elevada, e essa potência elevada, hoje, ela está em torno de 3 a 3 CVs e meio por hectare, certo? Isso quando comparada com... Vou interromper só, já viram a imagem? Sim. Voltou minha tela, né, Vinícius? Isso, voltou sua tela. Então, tá bom. Então, isso existia o quê? A instalação de autopropelido, e com o CV em potência instalada era muito elevado. E o consumo de água também, ele era elevado, porque a eficiência do sistema de irrigação, ela é em torno de 60% a 70%. Então, você precisa complementar um volume maior de água, porque essa água ela não vai para o solo, ela não vai ser absorvida pelas plantas, tá? Isso é uma questão de eficiência de sistemas de irrigação, tá? E lá, em volta de 2001, 2002, foi o que o Bart comentou. Então, houveram o quê? A implementação de vários projetos de irrigação para microaspersão, tá? E como a extensão do cinturão citrícola, a área é muito extensa, os produtores eles começaram a converter e tomar um pouquinho mais de confiança com o sistema de gotejamento. Mas eles tinham essa dúvida que o Bart comentou, olha, será que eu colocar uma linha simples só, ou seja, uma linha de gotejador por alinhamento de plantio, ela vai ser suficiente? Então, os produtores com receio, eles começaram a implantar 2 linhas. Mas vamos lembrar também que naquela época nós tínhamos espaçamentos de plantio bem maiores do que de hoje. Nós tínhamos lá espaçamentos de 8x4, 7x4,5. Então, os pomares, a gente pensava em longevidade de pomar. Então, nós tínhamos pomares de 30 anos, tá? E com porta-enxertos diferentes. Diferentes, tá? né? A citricultura, nesses 20 anos, ela alterou completamente, tá? Então, o que aconteceu? Então, nós tínhamos concentrado as indústrias na região norte do estado de São Paulo. Então, os produtores da região norte, eles começaram a migrar para a região do Triângulo Mineiro também, certo? Primeiro por questões de solo, condições, eu acho que, inclusive, de desembolso de recurso para comprar terras com melhor valor na região do Triângulo Mineiro. Pois bem, mas a condição do Triângulo Mineiro é muito similar com essa região norte do estado de São Paulo também, tá? E ela tem o quê? Uma deficiência hídrica muito elevada. E não teve jeito. Então, todos os pomares dessa região, do cinturão norte do estado de São Paulo e Triângulo Mineiro, se a gente não instalar irrigação hoje, é muito difícil produzir laranja. Então, isso foi uma condição que levou para essa região a citricultura no início de 2000 a 2005. Porém, nós tivemos a morte súbita, que foi um problema patológico. E os produtores, eles estavam, os pomares de sequeiro, nós tínhamos um problema muito grande, que quando você emitia a flor após uma precipitação, uma chuva, a gente tinha uma temperatura muito elevada em outubro, e aí você perdia a produtividade. Então, os produtores que não queriam implantar sistema de irrigação, e também estavam com medo, com receio da morte súbita, eles migraram para a região sul do estado de São Paulo, tá? Então, criou-se uma região hoje ainda continua essa região citrícola, região de Santa Cruz do Rio Pardo, Duartina, Bauru, descendo até Itapetininga. Então, nós temos hoje, a citricultura, ela está, assim, dentro do estado de São Paulo, na região central de Araraquara, Limeira, Mogi, na região de Itapetininga, na região de Santa Cruz do Rio Pardo, de Bauru.
E as indústrias, hoje, elas estão concentradas nessa região norte, tá? Então, hoje, inclusive, Bebedouro, ela, em termos de área territorial, era uma das maiores cidades em termos de área territorial. Hoje, ela não mais representa isso. Porém, os produtores, eles continuam aqui, porém, fazendas em outras regiões, tá? Então, nós temos hoje os produtores na nossa região aqui de Bebedouro, Monte Azul Paulista, nessa região, e eles têm fazendas espalhadas aqui, pegando todo o eixo norte do estado de São Paulo, Triângulo Mineiro e sul do estado de São Paulo, no sul do estado, tá? Então, foi o que acabou acontecendo com a citricultura dentro de São Paulo. Então, aí, com a evolução da irrigação que o Bart comentou, inclusive, então nós tínhamos autopropelido, passou-se para microirrigação, inicialmente com microaspersores. Passou-se para gotejamento linha dupla e hoje, sem sombra de dúvida, o que predomina é gotejamento e apenas uma linha de plantio. Só lembrando também que a citricultura, do modo geral, alterou completamente tipo de porta-enxerto e espaçamento. Então, houve uma porta-enxerto, variedade, isso tudo mudou mesmo. E até interessante você falar sobre o gotejamento, Stocker. Eu até queria perguntar para o Bart sobre o gotejamento enterrado. Tem gotejamento enterrado também na citricultura, Bart? Olha, vamos separar um pouquinho as coisas aqui, né? Gotejamento enterrado é feito para cultivo de cana, basicamente, cana, né? E para fruticultura, inclusive café, né? O pessoal faz por problemas aí de manejo, né? Principalmente café, que tem assoprador para limpar por baixo das plantas, tal, que leva a linha de gotejador longe, então o pessoal enterra. Só que o pessoal que enterrou, né? E isso já vi vários problemas, já vi em goiaba, já vi em laranja, já vi em laranja, café, goiaba, vários cultivos, vai muito bem o gotejo enterrado. Né? Aí o pessoal põe a 20, 30 centímetros de profundidade. O problema começa lá no quarto, quinto ano, quando as raízes começam a engrossar. Lembra que cana, ela renova o sistema radicular praticamente todo ano. Então, essas raízes são perenes, elas vão crescendo de diâmetro e acaba pinçando a linha de gotejador. Inclusive, isso daí é muito comum e o pessoal acaba não acreditando e quando chega quinto, sexto ano, quarto, quinto, sexto ano, já começa a dar o problema. Então, o que a gente aconselha, inclusive até nós temos um informativo técnico a respeito, é não o gotejo enterrado, mas o gotejo coberto, que a gente chama coberto, porque se põe aí 5 centímetros de profundidade só para desaparecer a linha, e a ação das raízes mais grossas nessa zona aí de 5 centímetros de profundidade não é muito ativa, né? Então é fácil fugir desse problema. E citricultura entra no mesmo ramo. Fazer bem coberto, linha coberta, não enterrada. Não enterrada, só coberto. Só coberto, né? E outro cuidado extra que tem que ter contra a intrusão de raízes no gotejador. Então, tem que tomar alguns cuidados, utilizar um gotejador anti-sifão também, que já que vai ficar enterrado, para que quando termina a irrigação não tenha o fluxo inverso da água, que eles pegam o barro de fora e levam para dentro do gotejador. Feito tudo isso, a irrigação vai muito bem, tem uma economiazinha pequena, mas tem da quantidade de água, nutriente, que vai direto dentro do solo, né? Mas eu aconselho não fazer enterrado a 20, 30 centímetros de profundidade, como soja, milho e cana, mas fazer ele coberto. Certo. Olha, eu já estou vendo aqui muitas perguntas. E, pessoal, quem tiver no Instagram... todas as perguntas serão respondidas as que tiverem no YouTube. Então, entra no nosso canal do YouTube, participa do webinar através do YouTube e mande suas dúvidas por lá. Tá? A gente está aqui contabilizando todas as perguntas. Até já vou fazer uma pergunta aqui, o Stocker e Bart, sobre duas linhas por fileira. O José perguntou, com 2 linhas por fileira de planta, reduz o tempo da irrigação... com 2 linhas por fileira de plantas, o tempo da irrigação é reduzido. A longo prazo não seria mais vantajoso? Stocker, se você me permite,
falar um pouco na parte de projetos. É o seguinte, se um projeto é feito para 4 milímetros ou 5 milímetros, um volume de água qualquer, independente de que, se é uma linha, 2 linhas ou 3 linhas, a quantidade vai ser, se for 4 milímetros, 40 metros cúbicos por dia. Isso não varia, o volume não varia de água, o volume é o mesmo. O que acontece é o seguinte, quando o projeto é feito para 2 linhas e vai instalar somente uma, você acaba funcionando 2 setores simultâneos, isto é, o dobro do tempo, dando, então, o mesmo volume de água para as plantas. Quando instala a segunda linha, uma válvula trabalhando a metade do tempo, e aí vai dar a mesma quantidade de água para as plantas. Então, 1 ou 2 linhas, o volume de água é o mesmo. Não é que o projeto é feito para 4 milímetros para 2 linhas e vai dar 2 milímetros em uma linha. Isso não, nunca. Show de bola. Muito bacana essa comparação. E também falando sobre monitoramento climático, eu sei que na citricultura fazer esse monitoramento dos pomares é essencial, né? Tanto através de estação meteorológica, previsão do tempo localizada, que são as nossas especialidades. Nós trabalhamos com sensores que fazem esses monitoramentos climáticos no campo. É essencial em todos os momentos da safra, né? Mas um deles eu acredito que seja primordial, que é na parte pré-florada, né, Stock? Então eu queria saber um pouquinho sobre esse monitoramento, como você vê a importância desse monitoramento nessa pré-florada, para a gente ter esse estímulo à floração dos citros, vamos assim falar, da laranja, propriamente dita. Vinícius, eu acredito que o monitoramento, climatológico e de solo, ele é importante durante o período inteiro vegetativo da planta, tá? Nós temos uma cultura perene, certo? Que ela inicia uma emissão de uma flor, tá? Vamos imaginar em julho, e você vai colher esse fruto daqui 12 meses, tá? Então, é muito importante que você tenha esse acompanhamento contínuo da tua condição climatológica, do teu solo, tá? Isso é importante durante o ciclo inteiro. O que eu acho muito interessante os ouvintes entenderem que é o seguinte, eu acho que toda tecnologia, ela se desenvolve conforme a necessidade, quando você tem escassez de todo tipo de recurso. Isso aconteceu com a irrigação localizada, que tal o Bart nos falou, quer dizer, Israel tendo necessidade de plantar um estado, né? Ele teve que desenvolver uma tecnologia porque tinha pouco recurso hídrico, e foi onde desenvolver a microirrigação, tá? E nós evoluímos, eu acho que a agricultura, de modo geral, a citricultura irrigada, ela também evoluiu nesse decorrer dos anos, e principalmente ela se intensificou de 2013 para cá. Primeiro, porque nós tivemos uma crise hídrica muito grande em 2014, tá? E vinculado com uma crise hídrica, com baixíssimo recurso hídrico disponível para irrigação, e também, tá, com custo, cada dia que se passa um pouquinho mais difícil, tá? Quer dizer, nós estamos com uma margem de lucratividade muito pequena, o produtor ele se viu na necessidade de reduzir custos. E um custo de um pomar irrigado hoje ele é altíssimo, tá? É muito alto. Irrigar hoje, ele tem um custo elevado, ele representa em torno de 10 a 12% do custo de produção, tá? Ou seja, se você conseguir hoje manejar a quantidade de água exata que a planta precisa, isso depende de sensores, o conhecimento de tecnologia, de informação, de como é uma evapotranspiração, o que é uma evapotranspiração, começar a mensurar isso e identificar a importância para a agricultura, é perfeito, tá? Então, primeiro, ter conhecimento do que o sistema está consumindo, tanto a planta como a atmosfera, e como essa água está no teu solo, como ela está armazenada no teu solo, porque ali é o teu maior recurso, é como você armazena essa tua água,
tá? Então, os sensores, a plataforma para você fazer tudo isso, ela é gestão. E gestão hoje, economia, gestão é inteligência. Então, isso é importantíssimo, tá? Porque nossas margens estão muito pequenas. Então, é de extrema importância. Não, bacana. E é até interessante você falar em relação aos custos, em relação à economia. E a gente sabe que não só o citricultor hoje, mas todo agricultor, o que ele quer? Ele quer produzir mais e reduzir os custos, né? Então, a grosso modo, é produzir mais e reduzir o custo. Isso vai muito de acordo com o que a AgroSmart vem trabalhando. Nosso sistema de monitoramento, tanto monitoramento climático, monitoramento através desses sensores de solo que você comentou, até o próprio manejo de irrigação, que nós somos especialistas nessa área, a gente tem oferecido essa economia para os agricultores, tá? Falando assim dos citricultores, a gente tem oferecido essa economia para os citricultores. E falando especificamente do manejo da irrigação, a gente trabalha forte nessa área, a gente faz o monitoramento do solo, da planta, da atmosfera, e tudo isso através de sensores, de dados meteorológicos, imagens de satélite, e com isso a gente faz o processamento dos dados e gera informação para o agricultor, né? Gerando essa informação para o agricultor, ele tem mais bagagem para tomar as melhores decisões de quando irrigar, quanto irrigar, se o momento é ideal, se está certo, se não está, e deixa aquele, eu acho que precisa irrigar, eu acho que não precisa irrigar. Então, a gente entrega recomendação específica para aquele agricultor, para aquele pomar, para aquela localidade para que ele sempre seja cada vez mais, vamos falar assim, mais sustentável e mais eficiente, né? Então, sobre esse manejo de irrigação, Stocker e Bart, qual que é a importância realmente desse manejo? Como que vocês fazem hoje em dia? Se você Stocker, já é um parceiro nosso há grande tempo e já tem utilizado os nossos sensores, a nossa plataforma. Fala um pouquinho sobre isso para a gente, por favor. Bem, como eu estou há 23 anos na área, e eu já trabalhei com todos os tipos de plataforma. Estimando, eu tenho, nas propriedades que eu dou assistência, que eu presto consultoria, eu tenho minhas curvas de retenção de água no solo, eu conheço a dinâmica de água no solo, tá? E eu tenho o seguinte, primeiro passo, eu tenho necessidade de conhecer qual que é minha evapotranspiração, tá? Primeiro ponto é esse. Então, lá inicialmente, quando eu comecei a manejar a irrigação, eu comecei através de uma plataforma com custo muito baixo, tá? Que através de termos higrômetros instalados em abrigos meteorológicos no campo, nós conseguíamos, através de uma equação de Hargreaves-Samani, tá, estimar a evapotranspiração. Tá? Então, era dessa forma que a gente fazia a estimativa de evapotranspiração. Isso pontual nas propriedades. E eu tenho os tensiômetros, inclusive, instalados no solo, e nós conseguimos efetuar a medição indireta da quantidade de água que tem no solo, tá? Através do potencial matricial de água nesse solo. Eu sempre trabalhei dessa forma. Porém, nós temos o quê? Primeiro nós temos que buscar assertividade. E mesmo pelo boletim da FAO 56, que é a recomendação padrão, é que nós utilizemos uma estimativa de evapotranspiração, que é uma equação que chama Peney-Montis. Tudo bem, é a equação completa, essa é a referência, tá? E ela te dá a melhor precisão da informação. Então, para que nós consigamos fazer isso, nós temos que ter uma estação meteorológica local. Precisa ter algumas variáveis que só a estação meteorológica te fornece para você trabalhar nesse método. Exatamente. Então, aí nós começamos em várias propriedades, nós instalamos as estações meteorológicas, tá? Para melhorar essa estimativa de evapotranspiração, ok? Então, nós melhoramos a nossa eficiência no nosso manejo de água no solo. Tá? Ou seja, não é na água no solo, e sim o que está consumindo o sistema, tanto a atmosfera como a planta. Tá? E através dos sensores de solo hoje, a gente consegue, que já são sistemas integrados, a gente consegue linkar as informações. Tudo bem? Antigamente nós tínhamos os apontamentos, então nós tínhamos os técnicos que iam no campo fazer as medições dos tubos tensiométricos, através dos vacuômetros, e fazíamos as medições e colocávamos em planilhas as leituras no termohigrômetro. Hoje nós temos ferramentas, tá? Que integra toda essa informação e a gente tem a informação na palma da mão.
Então, existe essa plataforma, tá? Que isso nos dá o quê? Rapidez de informação, tá? Nos dá melhor acurácia dos dados, das informações. E uma coisa que eu também acho, eu tenho que salientar isso, Vinícius, que não adianta, o Bart já falou muito em projeto de irrigação, nós vamos falar mais em projetos, tá? É fundamental, além de tudo isso, conhecer a cultura e conhecer o teu pomar, tá? Isso é fundamental. Então, a gente ter conhecimento lá no campo, daquela condição, daquela variedade, daquele talhão, e está passando no campo, isso é fundamental. Certo? Acurácia, tanto do equipamento que ele vai te dar informação, e o teu visual no campo, aí você consegue linkar a informação aí e ter bom sucesso, bons resultados. Show de bola, excelente. Eu vou até, antes da gente continuar, vou até voltar também uma pergunta sobre 2 linhas ainda, tá? Que chegou aqui da Letícia Campos. Colocando 2 linhas, e até linka com essa parte de consumo elétrico, de energia elétrica que a gente está falando agora, de economia, né? Então, colocando 2 linhas, o consumo de água é o mesmo, mas e o consumo de energia elétrica? É o mesmo, né? Já que você vai ter a mesma pressão nos emissores, vai ter o mesmo volume de água, vai ter o mesmo tempo de irrigação, a potência vai ser a mesma e, consequentemente, o consumo é o mesmo. Então, a única diferença uma ou 2 linhas é aquela que já comentou, né? É só o volume de solo umedecido, o resto é tudo igual. Potência, quantidade de água por planta. Mas gostaria só de essa pergunta, ela é recorrente, nós temos que tomar um pouco de cuidado da região que estão vindo essas perguntas, tá? Eu falo isso porque eu vi que nós temos pessoas de Petrolina. Eu estive com um projeto agora em Cabrobó, e para um projeto não era citros, porém era figo. E lá nós implantamos 2 linhas de gotejadores, tá? Então, o que acontece? Nós temos que tomar muito cuidado, porque quando nós trabalhamos na região citrícola de São Paulo e Triângulo Mineiro, nós não observamos necessidade de 2 linhas. Primeiro, porque nós temos lâmina de projeto diário de 3,5 milímetros, que seria 3,5 litros por metro quadrado, como a 5 milímetros. Porém, quando nós estamos lá na região do semiárido, nós temos necessidade hídrica de 8 milímetros, 9 milímetros. Aí sim, nós temos um solo diferente, claro, nós temos até campo-solo lá em cima. Porém, nós temos uma taxa de aplicação diária muito maior, que às vezes, com uma linha de gotejador, você não consegue porque a taxa é muito alta. Aí o VIB, a velocidade de filtração básica, ela é muito elevada. Então, você distribui em 2 linhas, tudo bem? Então, nós temos condições, Bart, se depois quiser complementar essas informações, tá? Nós temos que tomar muito cuidado com o seguinte: quem determina a quantidade de água que uma planta precisa é em função da sua região, tudo bem? Conhecendo a cultura e conhecendo o solo e clima, tá bom? Como essa água vai ser distribuída, ela tem que ser fundamentada no tipo de solo, tá? Certo. E também na condição do emissor na taxa de aplicação, tá? Nós temos que ter uma formação do bulbo ideal, então tem que tomar muito cuidado com isso. A pergunta que se refere à energia elétrica, o Bart está corretíssimo. A potência instalada é a mesma, não altera, tá bom? Show de bola. Bart, quiser complementar? Não, é isso mesmo que eu concordo com o Stockler, né? E lembrando, então, que aqui, nas condições nossa de irrigação suplementar, é uma coisa, agora irrigação real mesmo, que sem ela não se produz, muda um pouco de figura. E o teste de bulbo também é uma coisa importante quando não se conhece o tipo de solo e deve ser sempre feito, sempre que não conhecer o solo, não conhecer aquelas características de desenvolvimento desse bulbo umedecido. Certo. Tem mais uma pergunta aqui sobre monitoramento. É o Wellington Tigre. Para o monitoramento, usa-se mais por estações meteorológicas ou usa-se um misto com tensiômetros também? Eu acho que o Stockler pode responder essa para a gente. Tá, nós temos 2 condições totalmente distintas, tá? O que nós precisamos conhecer são os 2, tá?
O solo, ele é o meio físico onde sustenta a planta e onde essa água será armazenada. Só o conhecimento do solo, você consegue manejar a tua irrigação, tá? Não com eficiência. Você só vai trabalhando deixando o solo na tua capacidade de campo, tendo conhecimento do teu potencial matricial de água no solo, como é o comportamento da água no teu solo. E fazendo lâminas de reposição para deixar o solo em capacidade de campo. Tudo bem. Então, é sempre com acompanhamento contínuo de água no teu solo. Porém, conhecer a evapotranspiração, ela te dá uma previsão futura de como você vai manejar a tua irrigação. Você consegue fazer a tua gestão prevendo o que vai acontecer. E quando você passa a ter essas informações das evapotranspirações e ter esse banco de dados, esse histórico, você sabe todo o comportamento lá para frente, ou seja, ela te serve de gestão para tomada de decisão. Então, você consegue imaginar o seguinte, olha, o comportamento da minha evapotranspiração agora está, vamos supor, ela está evapotranspirando 4 milímetros por dia, então você sabe que daqui 2 semanas eu tenho que fazer, daqui 1 semana eu terei um acumulado, tá, de 28 milímetros. Então, você maneja a tua irrigação para isso. E aí, sim, eu vejo agora de uma forma o seguinte, eu prefiro trabalhar com balanço hidroclimatológico, tá? Imaginando que, estimando essa evapotranspiração e conferindo o meu solo. Ou seja, eu vou corrigindo minha lâmina de irrigação do que foi recomendado pela minha evapotranspiração e corrigindo conforme a leitura do meu solo. Porque o que existe? Quando você estima uma evapotranspiração, você tem que multiplicar por um valor que chama KC, que é o coeficiente da cultura. E esse coeficiente da cultura, ele tem que ser ajustado conforme a tua região, conforme o teu solo, conforme a tua arquitetura de planta. E aí sim você consegue melhorar a tua eficiência, corrigindo esse teu KC. Tá? E aí você, com os dados da estação, estimando a evapotranspiração, você vai sempre fazer a correção do teu KC, que é a tua necessidade real. Show. Só para complementar, hoje a AgroSmart trabalha tanto com a estação e um sensor de solo. O sensor de solo, ele mede o volume de água que tem no solo. Então, a gente faz essa combinação desses 2 sensores, né, e aí sim a gente gera a recomendação da lâmina d'água para esses agricultores. Pessoal, primeiro eu queria, antes de continuar, queria pedir desculpa para vocês. Infelizmente, o Douglas, é o professor da UFSCar, ele não vai conseguir entrar. Tá? Ele tentou até agora, coitado, mas não conseguiu entrar por problemas técnicos. Tá? Então, a gente vai dar continuidade somente com o Stockler e o Bart mesmo, tá? Só mais uma pergunta aqui, antes da gente continuar no nosso roteiro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Sidney Medeiros. Qual a área mínima de um pomar que viabiliza a instalação de uma estação AgroSmart? Não tem área mínima, tá? O seu pomar pode ser de qualquer tamanho, nós conseguimos instalar essa estação para fazer esse monitoramento para vocês. Certo? Depois eu vou dar mais uma olhada nas perguntas. E voltando a alguma coisa que o Stockler falou sobre variedade, sobre porta-enxerto, e para complementar também sobre o estresse hídrico, sobre o estímulo que a gente dá no pomar, a gente sabe que a enxertia já é uma realidade na citricultura muito forte, né? Além da enxertia, tem essas variedades mais precoces, variedades mais tardias, mais sensíveis, enfim. E o quanto isso influencia tanto na necessidade hídrica da planta, né, ou até mesmo aprofundando um pouco mais, como que isso influencia no comando do projeto de irrigação? Acho que eu até conversei com o Bart sobre isso, ele comentou que isso é muito importante e isso talvez até causa uma inviabilização lá na frente no manejo dessa irrigação desse pomar. Isso, quando nós vamos elaborar um projeto de irrigação para um pomar citrícola e laranja, é muito importante ter alguns conhecimentos, coisa que lá atrás nós não tínhamos e depois a gente aprendeu com isso. O que é? Por exemplo, porta-enxertos. Você sabe que tem porta-enxertos aí dos mais variados, cada um prefere de um jeito, acha que é melhor de outro e tal, né?
Bom, mas porta-enxerto, como é que nós vamos trabalhar ele na irrigação? A gente sabe que tem que sofrer um estresse, que o Stocker depois creio que vai falar melhor sobre isso, mas tem que sofrer um estresse. Só que tem certos porta-enxertos que são pouco sensíveis à falta de água, né? Tipo o limão-cravo, o próprio vulcameliano, limão azedo, né? E outros porta-enxertos são altamente sensíveis à seca. Então, parou a água, a planta já começa a sentir isso. Nós estamos falando de porta-enxertos, né? Os bem sensíveis, aí é o Swingo, o Cleópatra, o Troia, o Carrizo, né? O próprio Flying Dragon, que é um enxerto aí que nós não utilizamos muito. Então, esses porta-enxertos são bastante sensíveis à falta d'água. Então, quando nós vamos dar um estresse, os setores de irrigação têm que ser compatíveis com as variedades dos porta-enxertos. Por exemplo, tem um pouco sensível, um limão-cravo, irrigando junto com uma Cleópatra, por exemplo, nós vamos dar o estresse hídrico, na Cleópatra já está caindo folha, e no limão-cravo ainda está bonita a planta. Então, tem que separar por setores. Então, isso nós estamos falando de porta-enxertos. Da mesma forma, nós vamos falar das variedades. Então, tem as variedades precoces, as meia-estação, as tardias. Então, também não podemos misturar tudo, porque já colheu numa área que não precisa tanto de irrigação, mas na outra está ainda na fase de desenvolvimento do fruto, que precisa bastante água, nutriente. Se está no mesmo setor de irrigação, isso tem que ser tratado igual, né? Nós não falamos ainda de um tema importante, mas perto de irrigação. Então, as necessidades de comida da planta também são diferentes. Então, obrigatoriamente, nós vamos ter que separar isso no projeto de irrigação. Então, um projeto de irrigação começa no planejamento de plantio da fazenda. Antes mesmo de plantar o pomar, teria que ter feito esse projeto já. Muitas vezes a gente já entra numa fazenda já plantada, aí começa o custo da irrigação começa a aumentar, né? Certo. Ó, eu vou agradecer a presença do Leandro aqui, ó, Leandro Lance, também da Nandanjem. Ele até mandou uma pergunta aqui para você, Stocker. Stocker, pode indicar para nós como o produtor pode, através da irrigação, antecipar ou atrasar a colheita para a venda de frutos no mercado? Isso é muito importante. Ô, Leandro, um abraço para você, tá? Uma boa noite aí, gosto muito de você. E a tua pergunta é muito interessante. O que está acontecendo? Na região norte nossa, aqui do estado de São Paulo e do Triângulo Mineiro, existe hoje uma tendência muito grande de produtores estarem estimulando a planta para poder produzir para mercado, tá? Hoje vamos imaginar que a nossa citricultura aqui, 80% dela é destinada à indústria, tá? Porém, os produtores encontraram, primeiro, aumentou a demanda de fruto fresco e também para consumo de sucos pasteurizados. Então, o mercado interno nosso hoje ele evoluiu bastante. E os produtores perceberam esse nicho de mercado. Então, vários produtores que eu trabalho, que são produtores, inclusive para a indústria, hoje a gente está trabalhando com as irrigações para induzir a planta a produzir na época que o mercado paga melhor. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Isso está acontecendo agora. Eu tenho uma premissa de irrigação, quando a gente trabalha com irrigação para a indústria, que eu não deixo a planta, em momento algum, ter déficit hídrico. Então, eu estou irrigando os pomares agora, tá? E, como premissa, eu corto minha irrigação agora em junho, tá? Eu vou deixar a planta entrar em estresse hídrico ali, tá? Por falta de água no solo, e eu vou, com a irrigação em julho, até dia 15 de julho, eu ligo a irrigação e induzo esse pomar. Porém, isso é uma prática que a gente faz, isso geralmente para a indústria. O que acontece agora? Eu já tenho pomar, que eu deixei, ele está em estresse agora, eu estou ligando o projeto essa semana para induzir flor para mercado. E são as variedades precoces e a variedade Pera-Rio. Quer dizer, essa variedade precoce que eu estou induzindo flor agora, tá? Eu vou chegar a ela em fevereiro do ano que vem, ela está pronta colhendo. Em que período? Um período que a indústria não está colhendo.
e essa fruta você consegue lançá-la para o mercado, tudo bem? Onde você consegue melhores preços. Mesma coisa com as variedades Pera-Rio, até outras variedades. Nós temos variedades tardias que é mais difícil a gente conduzir dessa forma. Mas, através da irrigação, hoje a gente maneja, sim, indução do pomar para mercado. É muito comum. Show! Eu gostaria só aproveitar isso que eu falei sobre estresse. Eu posso dar sequência nisso, Vinícius? Claro, claro, fica à vontade. É aí que a gente, esse bate-papo nosso. Aí você vai me ajudando, tá bom? Eu gostaria só de deixar claro os ouvintes que é o seguinte: a planta de citros, ela tem necessidade de ter um estímulo para a emissão da flor, tá bom? Então, tem duas formas de uma planta de citros ela ter esse estímulo. Ou por estresse hídrico, ou por falta de água, a planta ela sente esse estresse, e aí você, através de uma irrigação ou através da chuva, ela vai emitir flor, e aí você consegue, com a irrigação, ir conduzindo e produzir. Ou através de incremento de horas de frio. São as duas formas. Quer dizer, nós estamos numa região norte, Triângulo Mineiro, nós estamos na região norte do estado de São Paulo e Triângulo Mineiro. E as pessoas que estão nos ouvindo lá do Nordeste e do Norte. Nós não temos temperatura abaixo de 13 graus. Porém, no estado de São Paulo, aqui na região de Itapetininga, no Paraná, nós temos temperatura do oeste de São Paulo, né? Exato. Nós temos temperaturas noturnas aí abaixo de 13 graus. Então, a planta de citros, ela é sábia. Então, o que acontece? Nós temos uma região que nós não temos problema com déficit hídrico. Então, se só fosse estresse hídrico que uma planta vai ter um estímulo para produzir flor, por que produz laranja lá para baixo? Porque a planta ela é sábia, ela faz o seguinte: ela começa a acumular lá na planta a quantidade de frio abaixo de 13 graus. Tem uma literatura que fala em 13 graus e nós temos outra literatura que fala em 15 graus. Então, a planta ela vai acumulando aquilo lá. Opa, essa noite nós tivemos uma temperatura de 12 graus durante 3 horas. Ela soma isso, 3 horas. E ela vai somando isso, vai somando. Quanto maior a quantidade, número de horas de frio que a planta tiver, maior o estímulo a ela emitir flor. Entenderam? Então, é assim que funciona. Então, a planta ela só vai produzir se ela tiver um estímulo, ou por frio, ou por estresse hídrico. Por estresse. Por estresse. Então, na nossa região aqui, ela é sempre por estresse hídrico. Tudo bem? E na região do sul é sempre por frio? É sempre por frio. Sempre. Primeiro porque nós não temos lá... Bem definida. Eu fiz balanço hídrico já na região sul. Quando nós falamos lá em Itapetininga, aquela região, os índices, quando a gente faz os balanços hídricos, ela não nos mostra necessidade de irrigação. Nós temos uma faixa de transição, que é a região de Bauru, Duartina, essa região, que nós temos situações lá que nós temos problemas. E esse ano agora foi um ano crítico, porque nós tivemos elevada temperatura na época da indução da primeira florada, tá? Então nós temos aí algumas condições, não podemos levar a regra, tá bom, Vinícius? Certo. Tá? Agora, já na nossa região norte aqui, o que nós não temos é frio, então a gente não consegue, o nosso é por estresse hídrico. Certo. Complementando, então, sobre esse estresse, tem uma pergunta aqui do Felipe Sandrini, falando sobre produção de limão, tá? O porta-enxerto citromelo tem essa sensibilidade ao estresse hídrico? Bem específica essa pergunta, então não sei se vocês têm. O citromelo, inclusive, de todos os porta-enxertos que existem hoje, ele é um dos mais críticos com relação à falta de água, tá? O citromelo, o swingo, ele é preocupante, ele tem necessidade de irrigar, sim. Entendi. Inclusive, hoje, o que predomina na laranja é o citromelo swingo. Certo. Então, Felipe, respondido aí. E mais uma pergunta sobre a irrigação. Geraldo Borges. Olha, meu pai também fazendo pergunta e participando do webinar. Obrigado, pai. Irrigação pode ajudar também no combate à doença e praga? Irrigação por gotejamento? Irrigação em geral, se pode ajudar também no combate às doenças e pragas. Olha, eu acho que a gente nunca conseguiu mensurar isso, tá?
Inclusive, é até interessante para até os universitários que estão aí, para a gente fazer um trabalho científico. É bacana. Aproveitando a oportunidade, eu não me apresentei no começo, eu também sou professor universitário, e eu acredito que nós temos vários alunos aí participando hoje desse webinar. Então, o que acontece? Quando você tem uma planta que ela está numa condição sem estresse, você não tem incidência de certos ácaros. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós temos uma incidência muito grande de ácaro rajado, tá? Em citros. Principalmente quando você tem baixa umidade do ar e as folhas, elas se fecham. Então, você tem incidência de uma desfolha muito rajada. A partir do momento que a gente liga uma irrigação e essa planta ela volta a ter uma condição de turgidez da folha, você diminui essa incidência do ácaro rajado. Então, ela tem sim uma eficiência. Tem um controle. E lembrando também que uma planta irrigada, com gotejamento, você pode fazer a fertirrigação e manter os níveis de nutrientes adequados ao desenvolvimento dela. E uma planta mais robusta, mais forte, ela já é mais tolerante ela é mais resistente também a doenças, né? Agora, em contrapartida também, Vinícius, nós somos obrigados a falar. Quando você tem um sistema por aspersão numa fruticultura, aí ela tem uma situação contrária. Aí ela é prejudicial, tá? Porque aí você tem a fitófora, que é a gomose, inclusive, que é um solo, né? Ela é um problema do solo. O que vai acontecer? Quando você tem um perfil de lâmina irrigada e a fitófora, ela se espalha pela lâmina de água, você vai contaminando as outras plantas que estão abaixo dela. Entendeu? Então, é problema com relação à irrigação em área total. E também você tem o problema de irrigar a parte da vegetação. A vegetação. Exato. Certo. Até aproveitando essa deixa sobre doença, a gente está com um projeto, juntamente com a FAPESP, para identificar o psilídeo através de inteligência artificial. Então, a gente está com esse projeto bem bacana, está sendo conduzido pelo Marco Sato, que foi o moderador nos 3 últimos webinars. Então, em breve, a gente tem um produto muito interessante aí para o mercado, tá? Deixa eu ver mais uma pergunta aqui que o Ivan Pires fez. Como podemos avaliar uma planta em estresse hídrico? Quais são os sintomas? Oi, Ivan, um abraço para você. O Ivan, nós trabalhamos juntos, conheço bastante o Ivan, um grande abraço, Ivan. Bem, primeiro você tem 2 formas, tá? Avaliação direta na planta, você tem a avaliação visual, isso é um ponto. Agora, você avaliar a quantidade que a planta está em estresse somente no visual, a gente não consegue. Então, a gente teria uma metodologia de avaliar, certo, a quantidade de água que tem na folha e a forma que está conduzindo o xilema na planta. Então, você tem ferramentas hoje para você poder colocar, fazer a introdução de sensores no tronco da planta e saber como que está a movimentação de seiva na planta. Então, aí você avalia estresse, tudo bem? E também avaliar estresse através de sensores na folha, tá? Já existe essa plataforma, eu nunca vi no Brasil, inclusive, eu sei que já existe em Israel, está aí nos Estados Unidos, mas eu nunca vi nenhuma aplicação aqui no Brasil. Marcos, você tem algum conhecimento sobre isso? O ideal é ter um número, né? Seja pela cápsula de Schollander, seja qualquer outra coisa, mas realmente o que o Stocker falou é verdade. Ainda tem muito acaba sendo muito visual, né? Israel, inclusive, tem uma observação bastante simplificada, né? Bastante simplista, vamos dizer assim, para identificar uma planta de estresse, dito por eles lá, inclusive, tem funcionário do próprio Ministério da Agricultura de lá, extensionista, né, que fala isso. Se observar o pomar às 6 horas da manhã, quer dizer, não nasceu o sol, a planta não começou ainda em atividade, se 50% das folhas tiverem com sintoma de murcha, nesse horário, o estresse está bom. Vendendo peixe, como disse, pelo preço que comprei. Mas isso é dito por extensionista do Ministério da Agricultura de Israel, né? E
deve ter alguma lógica nisso daí. Lógico que o estresse muito profundo acaba prejudicando a própria fábrica de energia da planta, que é as folhas, então elas não podem cair, né? E também, se for insuficiente o estresse, não tem a produção esperada de folhas. Eu acho que uma coisa que eu poderia falar também, bastante interessante, é o que acontece depois da florada, se vir temperaturas altas com umidade, associado com umidade relativa baixa, né? Não, e isso aí foi um ponto, até a Fundecitrus divulgou agora nessa segunda-feira que a estimativa para essa safra é bem abaixo do que a da safra anterior, e um dos pontos principais são essa condição adversa do clima, né? Ele teve um veranico ali na época de novembro, mais ou menos. Agora, março, abril, teve um corte de chuva, e esse indica mais uma vez que o monitoramento climático, através, seja de estações meteorológicas, previsões do tempo, que é o que a gente fornece para os nossos citricultores e agricultores, isso é muito importante para a gente antever possíveis problemas aí que a gente venha a ter, né? Uma dessas, a gente vê essa safra que está sendo 25% a menos do que a safra passada, né? Eu acho que o Stocker ia comentar alguma coisa. Eu gostaria, como estava falando em estresse, deixa eu explicar um pouco, que é o seguinte: nós temos que tomar muito cuidado com o estresse hídrico nas plantas de citros em função da variedade. Porque é o seguinte, quando você tem uma variedade precoce e você já fez a colheita e você tinha uma colheita única de apenas uma safra, a planta ela não tem fruta no pé. Então, você consegue conduzir um estresse, que seria o período de maio, junho, julho, sem fruta no pé. Porém, quando você tem uma variedade de meia estação, uma pera-rio ou as tardias, você está preparando essa planta para ela emitir flor e você tem fruto no pé. E você tem que tomar muito cuidado para você não dar um ponto de estresse e aquela fruta que está lá no pré, ela não deixar de crescer. Ou mesmo ela pegar e cair. E tem que tomar também muito cuidado, eu vou deixar, desculpa os ouvintes aí. Eu tenho um ano passado eu tive numa propriedade e era uma variedade Hamelin, que é uma precoce, já havia sido colhida a Hamelin, e o produtor estava indignado porque ela deu uma florada maravilhosa. E aí ele pegou, foi em cima de uma caixa d'água, lá tirou a foto do pomar e me mostrou a florada. Parecia um repolho todo bonito. Tudo bem, mas estava tudo varetado. Ele perdeu toda a folha. Você não pode deixar a planta num ponto de estresse de perder folha, entendeu? Porque depois, na hora que ela emite a flor, você não consegue fotossimilar, você não consegue dar fixação, entenderam? Então, também o estresse ele precisa ser moderado para que você não perca folha, tudo bem? Para que você possa depois ter fruto no pé, ter fixação, senão você não consegue fixá-lo. Certo. E até uma pergunta aqui que eu acho que vai muito de encontro com isso aí. FSM Dexter, esse estresse pode ser feito através de alguns produtos químicos? Não, eu desconheço. Não. Já se tentou muito em limão, também não teve sucesso, né? E acho que tem total sentido com o que o Stocker falou agora. Ricardo, boa noite, pessoal. Sou produtor de limão Tahiti, na região de Taquaritinga. Como a maioria dos produtores não tem estação meteorológica, tensiômetro, etc., nas áreas de produção, como saber? Deixa eu ver se eu entendi essa pergunta. Como a maioria dos produtores não tem estação meteorológica, tensiômetro, etc., nas áreas de produção, como saber? Deve ser como saber em qual momento ou quando irrigar, né? Deve ser isso que ele está perguntando. Tá, deixa eu comentar o seguinte. Nós temos, a metodologia, ela nos fala o seguinte, que a evapotranspiração é estimada através de uma estação meteorológica. Hoje existem as redes públicas do INEMET que você consegue buscar as informações próximos, tá? E eu vou dar um exemplo. Em Pindorama tem uma estação que eu faço estimativa, inclusive, de certas propriedades, através de uma estação meteorológica de Pindorama, tá? E assim você consegue estimar a evapotranspiração uma proximidade da tua, tudo bem? Eu uso como um critério 20 quilômetros de raio você consegue trabalhar, tudo bem?
Agora, não descarta, o sensor de solo, ele é fundamental para você, tá? Para você poder sempre ir acompanhando como você está manejando a tua irrigação também, tá bom? Claro que, se você tiver o conjunto de estação e sensor de solo na tua propriedade, seria o ideal. Porém, às vezes você não consegue. O que você também pode fazer é o seguinte, como geralmente eu conheço muita região ali de Itajobi, aquela região, nós temos várias propriedades pequenas de produtores de limão, você pode montar um grupo de produtores, instala-se uma estação meteorológica que vai conseguir abranger um raio de todas as propriedades e instala os sensores de solo na propriedade individualizada. Então, vocês compartilham uma informação entre vocês, entendeu? E assim você consegue diminuir. Só para complementar, a gente da AgroSmart, a gente está com um projeto desse, de compartilhamento de estações. Então, vocês agrupam um grupo de produtores que estejam num raio aí de 25 a 30 quilômetros, que é o que o Stocker acabou de comentar, e vocês compartilham as informações dessa estação. Cada um de vocês tem um sensor de solo para ficar cada vez mais assertivo esse monitoramento, e a gente consegue fazer o manejo da irrigação para vocês. Certo? Ok. Deixa eu ver mais algumas perguntas aqui. Pessoal, muito obrigado por todas essas perguntas. Eu estou com várias telas aqui para poder falar com vocês. Não sei, Stocker e Bart, querem comentar mais alguma coisa antes da gente abrir para perguntas? Não, ok. Alguma pergunta específica aqui para a região de Jales. Qual o melhor sistema de irrigação para a região de Jales? Laranja-pera para mercado. Espaçamento. Não comentou. Então, o que acontece? A pessoa de Jales, eu tenho projetos naquela região, tá? Existe o quê? Existe uma tendência para a região de Jales para a produção de mercado, tá? Inclusive a Pera Rio de lá, ela é conhecida. Existe muito produtor agora naquela região instalando o sistema de microaspersão, porque os pomares daquela região, como você não tem ou tem baixa incidência de greening, houve uma tendência de adensamento dos pomares, pensando que em alta produtividade em curto prazo, porém você diminui longevidade pomar, tá? E como a tendência é de não evoluir o greening para essas regiões norte, e lá em Jales, inclusive, o pessoal está voltando a plantar espaçamentos de 7 por 4, 7 por 3,5, 7,5 por 3,5, tá? São espaçamentos maiores, para mercado, inclusive. Isso te dá longevidade de pomar. Então, o que está acontecendo? O pessoal está optando por microaspersão. Inclusive, eu tenho projeto lá em Populina, que é perto dele, ali em Fátima Paulista, ali, em Vitória, Brasil, tudo o pessoal optou por microaspersão. E lâmina de 5 milímetros, aviso que é lâmina de 5 milímetros. Tá certo. Inclusive, só comentando um pouquinho sobre a microaspersão, especificamente para cítricos, né? Tem no mercado também microaspersores com 2 estágios, isto é, a planta é muito pequenininha, né, pequena ainda está recém-plantada, não precisa daquele raio longo do microaspersor. Então, tem um anteparo na frente de onde sai o jato de água, na frente do rotor, que limita o raio de alcance do microaspersor. Quando a planta cresce, que necessita um raio maior, aí você simplesmente quebra esse anteparo e a mesma peça, o mesmo microaspersor passa a jogar água mais longe. Muito interessante também por questão de mato. Então, quando a plantinha é pequena, que não tem ainda o sombreamento da copa, você acaba jogando água longe e favorece muito o desenvolvimento de ervas daninhas, coisa que se a irrigação está limitada, aí, a próxima muda, ela não diminui bastante esse problema. Esse é um interessante emissor. Bacana. Tem mais uma pergunta aqui em relação à microaspersão também. Para você, Bart, pode comentar um pouco sobre os trabalhos de quimigação via microaspersão na copa das plantas?
Veja o seguinte, como qualquer irrigação localizada, acaba ela sendo feita por baixo numa irrigação localizada, nem sempre 100% do solo. Talvez o que esteja falando é sobre pulverização aí com nebulizadores, né? Ainda tem estudos, o próprio pessoal lá da Universidade de Nova York, de Geneve, de Nova York, eles têm um trabalho interessante sobre esse caso, mas não in citrus, eles têm um trabalho muito interessante em maçã. Pulverização mesmo, utilizando esses emissores que nebulizam, ou um próprio microaspersor, mas de gota bem mais fina que o normal. Mas ainda, economicamente, ainda não é... Tá bom, eu vou fazer mais algumas perguntas aqui, vamos tentar responder o máximo de pergunta possível, tem bastante pergunta aqui. Deixa eu dar uma olhada. O doutor Otávio parabenizando a gente por essa ideia de compartilhamento de estação. Muito prudente, considerando as diferenças regionais e poderio econômico dos produtores. É isso aí, doutor Otávio, é isso que a gente está procurando, atender de todas as formas, da melhor forma possível, todos os citricultores, agricultores de todas as culturas. Tá, o José Maria, a seleção do sistema de irrigação não deveria ser feita com base em análise técnica e econômica? O sistema de irrigação a ser optado, é isso? Projeto. A seleção do sistema de irrigação não deveria ser feita com base em análise técnica e econômica? Mas ele é um critério técnico, agronômico, tá? Primeiro que tem que definir o teu sistema de irrigação e qual vai ser colocado, primeiro ele é com relação ao agronômico, qual que é o melhor equipamento para você. Isso é um critério agronômico, tá? E depois você faz o critério econômico. Econômico depois. Exatamente. Porque não adianta você só escolher um equipamento econômico para você e não ser viável vinculado os dois, tá? O que acontece? Hoje nós temos várias ferramentas, tá? Os equipamentos hoje são de primeiro mundo. Nós temos sistemas de filtragem, tecnologias de fertirrigação, todas elas de primeiro mundo, com sistemas de automação que achar de melhor no mercado. Existe hoje no Brasil. A Nandan, que está aqui ali com o Bart, eles têm os equipamentos. Porém, o que nós temos que entender é o seguinte, se às vezes a gente faz uma viabilidade técnica agronômica para o cliente, mas ele não tem aquela necessidade do nível de automação, às vezes, que existe. Ele pode trabalhar com nível tecnológico de automação inferior, tá? Que fica mais econômico para o cliente naquele momento, entendeu? Então, é isso que tem que ser avaliado. Perfeito. Marcos, obrigado pela pergunta. Como faço para ter estação da AgroSmart compartilhada? É com a Nandan ou AgroSmart? Marcos, é com a Nandan e com a AgroSmart. A gente está fazendo uma parceria com as revendas da Nandan Gen. Então, pode procurar as revendas da Nandan Gen espalhadas aí no Brasil, que a gente está fazendo uma parceria bem forte com eles, tá? Então, a gente faz esse compartilhamento da estação meteorológica e fornece todos os dados de inteligência de dados e manejo da irrigação para esses agricultores. Vamos ver mais algumas perguntas aqui. Num pomar adulto de folha murcha no cravo, deve ser no limão cravo, qual o volume de água por dia eu devo usar? E ele está falando que é terra mista, tá? Que região que é? Ele não fala região. Novamente, a região influencia bastante. Influencia bastante, mas vamos lá. Primeiro, o cravo... Esse é o Roberto Silva, tá? Esqueci de falar o nome dele. É o Roberto Silva.
Tá. Roberto, é o seguinte, se você imaginar o cravo, de todos os porta-enxertos que existem, o cravo, ele não é, ele é mais resistente à seca do que os outros porta-enxertos que nós falamos até agora, como Citromero, Cleópatra, Sum, tá? Então, o que acontece? Sendo o cravo, a exigência de água é menor. Se esse pomar teu, de verdade, ele estiver na região sul do estado de São Paulo, eu falo para você que é bem provável que não tenha necessidade de irrigação, principalmente sendo uma folha murcha, tá? Agora, se for numa região norte, depende muito. Se você estiver numa região central, que nem nós estamos, a região central que eu falo, não é central do estado, tá? Nós estamos na região aqui de Catanduva, vindo para Araraquara, essa região, projeto de lâmina de 3,5 milímetros, 4 milímetros, ela é a lâmina suficiente, tá? Seria 4 litros por metro quadrado por dia. Quando você estiver já no cinturão aqui, beirando o Rio Grande, já é melhor você trabalhar com lâminas de 4 milímetros, até um pouquinho maior aí, ok? Só reforçando o que o Stockler falou, uma coisa é lâmina de projeto e outra coisa é lâmina de aplicação. Lâmina de projeto é o que você vai comprar, é a potência do seu carro. Agora, quanto você vai usar de potência no seu carro, depende da subida, depende de quanta carga ele tem, enfim. A lâmina de projeto é uma coisa, então, e lâmina de aplicação, aí entra a AgroSmart com monitoramento de clima e vai dizer para você o dia a dia de quanto você vai aplicar. Um projeto de 5 milímetros, 4 milímetros, pode ser que necessite 2 milímetros apenas naquele dia. Perfeito. É isso aí que a AgroSmart tem feito. Tem usado a água de uma forma muito mais eficiente, né? Recomendado a lâmina diária exatamente para aquele pomar, para aquela localidade. Mais uma pergunta do Ivan Pires. E toda planta estressada poderá emitir flor quando irrigada? Sim, toda planta. Ela teve o estímulo. O que nós precisamos entender é o seguinte, deixa eu falar sobre um pouco a fenologia de citros, tá? Estímulo é diferente de indução de flor, tá? O pessoal confunde bastante indução com estímulo. Uma planta de citros, na fenologia dela, ela vai se preparar potencialmente a produzir no meses de fevereiro a março, março, abril. Ou nessa época que a planta ela se desenvolve e as células internas elas alteram para poder se preparar para produzir, para emitir flor lá na frente, tá? Então isso chama-se indução. Então é importantíssimo nessa época do ano, nos meses de fevereiro, março, abril, que geralmente ocorrem veranicos, que a gente maneje irrigação e que a gente consiga repor a água necessária nessa época. É de extrema importância. E tem muita gente que antigamente vinha naquela característica de irrigação por aspersão, que tinha altas potências, não queria ligar a irrigação por questões de demanda contratada de energia, potência instalada muito alta. Então não se irrigava nessa época. Com a conversão de sistema de irrigação para localizada, claro, reduziu-se a potência, então hoje o produtor ele consegue estar ligando o seu sistema de irrigação nesse período, em qualquer momento que pontuou, que mostrou que tem necessidade de irrigar, é importantíssimo estar ligando a irrigação. Essa planta ela não pode sofrer em momento algum falta de água, nesse período de fevereiro, março, abril. O estímulo à emissão dessa flor, ela vai ocorrer após o estresse. E aquela planta que teve o estresse, tá, e um índice de estresse, ela vai emitir flor, tá? Agora, que nem o Ivan falou na outra pergunta, que ponto que é esse? A gente consegue medir? Hoje a gente vai no visual, tá? Hoje a gente não consegue medir pontualmente, a gente estima o estresse, não mede. E a gente teria que ter equipamentos para medir o ponto de estresse. É muito visual, isso aí é mais complicado, né? Exatamente. Tem o pessoal lá do Peru parabenizando a gente pelo tema e fizeram uma pergunta aqui também. Abel Farfan Pinedo. Quais são as vantagens e desvantagens da microaspersão e irrigação por gotejamento? Bart, vamos lá. Vamos lá. Microaspersão. Microaspersão, inclusive o Stockler depois pode comentar um pouquinho mais do dia a dia no campo.
Mas a microaspersão ela tem uma desvantagem grande, que principalmente citricultura, que é a questão de colheita. Então, o pessoal com escada, o pessoal ali para o meio do pomar, acaba danificando bastante os microaspersores. O outro problema do microaspersor é o roubo, né? Então, o gotejamento ninguém rouba porque é um tubo furado, é um tubo que sai água, né? É um tubo furado. E o microaspersor você pega, leva para casa, faz um furo com caneta Bic aí na mangueirinha de jardim e já põe com a própria pressão da rua, já funciona. Então, a parte de roubo realmente é bem intensa aí quando tem muita gente na área do pomar. Outra desvantagem seria quando você faz a fertirrigação, o raio de abrangência é maior, né, do microaspersor, acaba indo o fertilizante também para as ervas daninhas. Isso não é tão grave porque você pode limitar um pouco ao raio de alcance dos emissores. Mas eu não sei se o Stockler tem mais algum comentário a fazer com relação à microaspersão. O que acontece? Eu vejo o seguinte: isso é sempre em função do tamanho do produtor, da propriedade, do nível que o produtor ele tem e se ele é tecnificado. O que acontece? Se eu tivesse uma propriedade e fosse produzir fruta para mercado, vou falar por mim, tá? Eu iria colocar microaspersão. Então, aquele produtor que falou lá de Jales, eu colocaria microaspersão, tá? Eu olho, pensando na planta, que é muito mais fácil você manejar o sistema de irrigação por microaspersão do que gotejamento. Gotejamento, ele é sensacional, porém ele está muito próximo do risco de dar errado, entendeu? Então é mais fácil você trabalhar com o sistema de microaspersão. É o meu ponto de vista, tá, pessoal. A gente consegue minimizar certas situações. Roubo, não tem jeito, o cara entra lá para colher, ele vai roubar. Porém, o que nós fazíamos em propriedades que quando a gente estava colhendo? Nós ligávamos a irrigação para o cara poder correr ali em volta do pé, porque ele ficava molhando a canela. Acontecia isso. E aí, o que a gente forçava o colhedor a fazer? A gente dava um copinho para o cara colocar em cima do microaspersor, para ele não ter que molhar a canela dele. Então, acabava facilitando e minimizava esses problemas de tombar microaspersor. Então, a gente acabou fazendo isso em vários projetos. E, Bart, teve um trabalho muito interessante feito numa fazenda ali em Matão, que ela avaliou a fertirrigação com microaspersão e gotejamento linha simples e dupla. É um trabalho publicado muito bom. Foi muito interessante o seguinte, que o fertilizante no perfil do solo, ele é uniforme no microaspersor, como você falou. O problema é quando você tem um raio de cobertura maior, você vai jogar fertilizante fora da projeção da planta, da copa da planta. Tá? Então, a gente consegue, no equipamento, dimensionar o diâmetro irrigado que a gente queira, tá? Porém, o perfil de fertilizante no solo, ele é melhor no micro do que no gotejamento. Bem? Isso daí não há dúvida, porque às vezes a gente pensa que o fertilizante ele caminha no solo exatamente como a água, e não é bem assim, né? Não é bem assim, né? Os fertilizantes, principalmente o fósforo, ele não tem um caminhamento muito grande no solo, é bem limitado o caminhamento dele, não tem dúvida. Com a microaspersão acaba distribuindo mais na área do solo, aí, no volume do solo. Compensação, né? Eu falei para vantagens do micro. Porém, em áreas extensas, a gente se viu louco com microaspersão, hein? É o que o Bart falou. Então, quando a gente tem pomares aí, que eles são pomares para fornecimento de fruto para a indústria, que são áreas extensas, de verdade, nós convertemos para gotejamento, porque era inviável, a gente não conseguia operacionalizar os projetos, por mais que agronomicamente ele é interessante. Então, a gente passou ele para gotejamento. Reduziu-se produtividade? Não reduziu. Não reduziu. Porém, a gente converteu pela facilidade no operacional do sistema. É que o Bart comentou. E tem até alguma coisa aqui, o Renan André, tenho problemas com animais cortando as mangueiras de irrigação. Exemplo, lebre, tatu, o que posso fazer para reduzir esses problemas? Tu não pode falar aqui, não. Não pode falar aqui. Eu já vi muito no Chile, vi na Bolívia, vi em vários lugares.
O problema desses roedores, lebre principalmente, né, eles vão buscar água, vão e mordem o tubo para pegar água. Eu já vi atenuar o problema, não resolver o problema, mas atenuar, colocando pequenos bebedouros com boia. A própria água da irrigação já abastece os bebedouros, atenua muito esse problema, e esse problema realmente é grave. Roedor é sério. Mas ele não vai, ele vai em busca de água, segundo aí o pessoal que pôs os bebedouros e funcionou. Então, são pequenos bebedouros com pequenas boias que fica lá no final da linha de gotejadores e reduz, não elimina, mas reduz. Outra forma seria cobrir, né? Deixar coberto as linhas de gotejadores. Lembrando que o gotejador tem que ser antissifão, tem que ser um projeto específico para isso, não é pegar um projeto que foi projetado para instalar na superfície e botar ele para dentro do solo. E só cobrir ele, né? Não é tão simples assim. Não. Aí o projeto tem que ter válvulas antivácuo mais estudadas, né? Bacana. Mais uma pergunta aqui do Éder Carlos. Primeiro, ele está parabenizando o Stockler pela apresentação. E uma pergunta: estamos vendo grande aumento de irrigação com pivô central de citros. O que vocês podem comentar sobre isso? Tá. Eu acredito que é o seguinte, nós, em termos de equipamento, pivô central, ele é um equipamento altamente tecnificado, tá? Que ele vai repor a lâmina que você precisa no teu sistema de irrigação, e o custo de equipamento hoje ele é muito similar a uma localizada, tá? Quando você trabalha com as mesmas lâminas de aplicação. O critério de se optar por sistema, por equipamento, é um critério técnico do produtor. Nós temos o seguinte: o vão livre de um pivô central, ele trabalha com 3,70 metros, 4 metros, o vão livre. Tá? São os maiores pivôs que existem no mercado aí. Porém, o teu manejo de poda, ela tem que ser, certo, trabalhado para que você não possa ter plantas mais altas do que a parte aérea, o vão livre do pivô central. Eu vejo como equipamento fantástico, em termos de tecnologia, tudo. É um critério só de projeto e o que o cliente quer trabalhar na sua área. Escolher o projeto, ver a região, ver a área dele, se adapta bem. Exatamente. Pode ser que seja uma saída, né? Exato. Nós temos áreas planas, inclusive, na região de Minas, aqui, que são projetos que dá para implantar certos projetos bacanas. Na região também de Jales, dá para implantar alguns projetos bacanas. Aí é um critério de definição do produtor. Certo. Só tem uma coisa a lembrar aí, que a área irrigada é circular, né? E que esse pivô de corner e tal, a parte do corner acaba ficando tão cara quanto o pivô para irrigar uma área muito pequena. Então, a limitação de área é grande no pivô, já que ele só faz área circular, pelo menos economicamente, só faz área circular. Certo. Mais uma pergunta aqui, Gilson Sanches. Qual a sua opinião sobre a aplicação de calagem em áreas irrigadas? A calagem ela é um procedimento operacional. Que não depende, é independente. Ele tem que ser feito de qualquer jeito, tá? Ele é corretivo. Mas é lógico, não colocar calcário dentro da água de irrigação, de gotejamento, né? Porque eu já vi coisa que entupiu, obstruiu todos os gotejadores porque fizeram isso, mas tudo bem. Isso vai muito de encontro com o nosso primeiro webinar que a gente fez aqui com você, o Bart, né? A qualidade da água influencia bastante nessa irrigação. Exatamente. Pessoal, tem bastante pergunta, eu estou tendo que me ver aqui, mas eu acho que a gente está quase estourando o tempo, vamos mais algumas. Marcos está perguntando, Stockler, como você vê a indução floral para esse ano? Em algumas regiões a chuva se estendeu e parece vir chuva agora. Isso prejudica a produtividade final? Olha, prejudica, com certeza. Tá? Não tenha dúvida. Porém, nós temos uma previsão de safra mais baixa. Então, o comportamento de uma redução da safra deste ano ela é em função da alta produtividade dessa safra que se encerrou, tá? Então, o que acontece? O preparo dessa planta, ela vai estar descansada
para poder ter uma maior produção. Não tenha dúvida que a chuva do jeito que ela foi, e se ela não tiver um ponto de estresse, ela pode interferir sim. Porém, os indicadores já falam que nós teremos estresse suficiente para poder dar estímulo para a florada, tá? Inclusive, olha que situação bem interessante, eu tenho projetos ligados agora com pomares de 3, 4 anos, tanto variedade Natal, que são variedades tardias, como Pera-Rio, que eu estou com flor. E eu liguei a irrigação porque veio florada depois dessas chuvas, tá? E foi uma condição pluviométrica, não foi nem efeito da irrigação. Essa então, é a primeira safra desse pomar? Exato. Não, já tem safra já. Mas foi uma característica porque é um pomar novo e ela veio do ano de alta precipitação agora, tá? Então, o que acontece? Eu já estou induzindo estresse nas plantas e ela está em condição de estresse, tá? Sim. É normal. Inclusive, eu estou trabalhando, tem pomares que eu estou conduzindo estresse agora para aqueles que eu quero induzir flor para mercado, para induzir fruto para mercado, e eu tenho pomares que eu estou com lâmina de manutenção, somente noturna, com custo baixo, tá? Aplicando lâmina de reposição para jogar um pouquinho mais para frente o estresse. Entendi. Só um minutinho aí, gente. Parece que o pessoal está falando que está travado ali. Vamos ver. Sou produção, me avisa aí se voltou. Não sei se travou, se voltou. Não, o som está funcionando. Não travado, não precisa descobrir. O som está indo. O pessoal aqui está falando que voltou sim. Ô, Stockler, então eu não sei se o pessoal te ouviu. Se você puder retomar esse raciocínio. Tá, é o Marcos que perguntou, né, o nome dele. Marcos, é o seguinte, tá? O Marcos, como você vê a indução floral para esse ano? Não, eu vejo que ela vai ter. O pomar, primeiro, ele está mais descansado, porque ele está com uma safra menor, tá? E acontece o seguinte, nós tivemos precipitações elevadas agora, que isso daí, ela inclusive favoreceu pomares novos, tanto de pera como Natal, que está acontecendo em alguns pomares que eu trabalho, e ela soltou flor agora, que eu já estou induzindo irrigação para dar continuidade com flor para safra. Eu tenho pomares que eu estou conduzindo estresse para jogar esse estresse para junho e soltar a irrigação em julho. E eu tenho o quê? Eu tenho pomares, já estou conduzindo estresse. Eu não vejo problema nenhum. Nós podemos ficar tranquilos e os indicadores nos falam que nós teremos estresse para esse ano aí suficientes para poder conduzir aí a florada. Não tem problema. Bacana. O Cristiano aqui, parabenizando a gente. Muito conhecimento e tecnologia, só pode dar bons resultados. Parabéns, AgroSmart, Nandan James, Stockler e Bart. Obrigado, Cristiano. Uma pergunta do Thiago Freitas. Mudas de citros, produzidas em multipotes de 37 a 80 milímetros. Eu não entendo esse aqui. Respondem melhor às irrigações iniciais do plantio? Eu vou comentar sobre o seguinte, tá? Uma experiência muito prática, nada mensurada em trabalho, hein? Pelo amor de Deus. É mais a sua vivência mesmo aí do campo. Vivência. É infinitamente melhor irrigar um pomar, que eu falo do ano zero. Quer dizer, você, com o sistema de irrigação implantado, você já vai e faz a tua instalação e implantação do teu pomar. Ele é muito melhor, principalmente por causa de custo. Eu falo isso porque o ano passado eu estava com um projeto em Barretos, tá? E nós planilhamos um custo de quanto custaria eu efetuar, vamos chamar de aguação, que seria aquela aplicação que todo mundo da área sabe, que é aplicar 20 litros na coroa da mudinha que você plantou semanalmente. O custo operacional, ele pagou 40% do investimento da irrigação, só num ano inicial de aguação. Então, o que acontece? Compensa infinitamente você implantar já do ano zero, tá bom? Não aguarda, né? Eu estou com um projeto lá no Prata agora, que está implantando o sistema. Eu estou com 2 projetos, um lá em Bariri, implantando no ano zero. A irrigação está implantando e vai entrar com a muda agora em maio. E um outro aqui em Olímpia está fazendo da mesma forma, tá bom? Então, compensa bastante, pessoal. Compensa. O Ricardo Carreira, ele está perguntando sobre qualidade da água. Então, Bart, atualmente, em regiões com água de qualidade muito baixa,
ferro principalmente, quais os produtos ou princípios ativos que estão apresentando os melhores resultados para desencrustação dos TG, esse tubo de gotejamento, e com o custo acessível? Ô, Carreira, um abraço para você aí. Faz tempo que a gente não se vê aí. Carreira, muita gente conhecida aqui, então. Que bom. O produto químico que tem para limpeza de linha de gotejadores, existem muitos, né? Inclusive o ditionato de sódio, é um produto que ele reduz o ferro oxidado, é um produto excepcional, inclusive a água volta a ficar cristalina. Mas o problema de tudo isso é custo, então você vira e vai cair exatamente no cloro e no ácido. E a aeração funciona bem, né? E você já tem experiência com isso, a aeração funciona muito bem. E a aeração, decantação e depois manutenção. E a manutenção é basicamente ácido e cloro, né? Você pode ter outros produtos aí, do próprio cloro, o dióxido de cloro é um bom produto, mas tudo isso começa a encarecer. A própria poder de oxidante da água oxigenada é bem grande, né? Pouquinho abaixo do dióxido de cloro. O problema sempre você vai esbarrar no custo de tudo isso. Então, quimicamente você faz qualquer coisa, né? O problema é que inviabiliza depois a operação. Mas, basicamente, resumindo, aeração, decantação e manutenção aí com cloro. Certo. Bacana. Pessoal, acho que a gente chegou no limite, 1h30 aqui de muito conhecimento, muita informação, e tem várias dúvidas aqui ainda que a gente vai tentar responder, tá? Podem ficar tranquilos, a gente não conseguiu responder todas agora, mas vai estar os nossos contatos. Quem tiver mais alguma informação, quem quiser mais alguma informação, entre no nosso site, tá? www.agrosmart.com.br. Lá tem bastante informação. Se cadastrem no formulário do site e a gente entra em contato com vocês para tirar qualquer dúvida e para a gente esclarecer qualquer possível dúvida que vocês venham a ter, certo? Queria agradecer muito a presença de todos vocês. Eu não sei quantas pessoas que deu, mas tem bastante gente aqui ainda presente até essa hora da noite, 8h30 da noite. Tá? De verdade, agradeço imensamente a presença de todos vocês. Agradeço muito a presença do Stocker, nosso parceiraço. Vamos fazer muito projeto junto ainda. Tá? E agradeço muito ao Bart. Essa parceria com a Nandanjen tem surtido muito efeito. Tá? Agradeço muito a presença de vocês. Vou passar a palavra para vocês para fazerem as considerações finais. Bart, por favor. Vamos lá. Eu agradeço a todos por essa 1h30 aí de estarem com a gente. Realmente a irrigação é um tema fascinante. Eu já estou nisso daqui há 40 e não sei quantos anos aí, mas 40 e poucos anos. E é um tema fascinante e é um tema que hoje evoluiu muito do que era antigamente. Hoje já temos irrigações bastante tecnificadas, né? E hoje a gente compreende bastante também muitas coisas que no início para nós era uma interrogação. Então eu agradeço a todos, muito obrigado aí por todos aí que estão presentes aí. Um abraço a Stocker, ao Vinícius, uma boa noite para vocês. Bem, eu gostaria de deixar uma mensagem, se vocês me permitirem, que é o seguinte. Claro, fica à vontade. No começo do ano eu fiz uma apresentação para um grupo de empresários, empresários do agro, e o que acontece? Nós estamos sendo aí o agro, e principalmente a irrigação, a gente é sempre assim massacrado, porque 70% da água doce disponível e consumida, ela é consumida para a agricultura. Eu gostaria que todo mundo, nós que trabalhamos com agro e com a irrigação, a gente defendesse sempre o pensamento do seguinte: a água ela é o bem infinito, ela não é infinito como todo mundo pensa, tudo bem? Simplesmente a água ela se transforma, tudo bem? Então, quando a água é consumida para irrigação, então quando nós pegamos essa água lá de uma captação superficial do rio e nós irrigamos os pomares, essa água ela vai para o solo.
Se ela é bem manejada, ela fica ali na superfície do solo, é absorvida pela planta, e a planta, por si só, ela vai transpirar. E vai transformar a água que ela pegou e vai transformar em vapor. E também a água que evaporou do solo, ela vai para a atmosfera em forma de vapor. Então, uma quantidade de água que nós consumimos, e às vezes quando a gente coloca valores, parece ser bastante, essa água está no sistema, tudo bem? Ela não é perdida, tudo bem? Ela só vai ser perdida se mal manejada. E quando ela é aplicada num volume maior do que é necessário, e aí sim ela pode contaminar lençol freático, arrastar fertilizantes para o lençol freático, certo? Então tome muito cuidado e a gente começar, e nós gostamos de pensar bastante, e todos vocês que gostam de raciocinar, vamos sempre defender o agro e defender a irrigação, tudo bem? É só isso, esse é o meu recado final. Agradeço você, Vinícius. Bart, um grande abraço, tá junto com todos vocês aí, e a todos os ouvintes aí, estamos à disposição no que precisar, tá bom? Perfeito, essa fala do Stockler faz muito sentido, com tudo que a gente vive hoje em dia, e com tanto que o agro é massacrado. E no início do webinar eu falei como que a gente pode dobrar a produtividade através da irrigação. Então são vários passos a passo que a gente pode fazer, que a gente tem que adaptar, né? Então o citricultor hoje ele tem que se adaptar às novas tecnologias para se manter cada vez mais competitivo, mas não uma competitividade a todo custo, mas sim com visão de sustentabilidade, consciência do meio ambiente, uso racional dessa água, uso eficiente dessa água, para que realmente a gente consiga aí uma produtividade bem alta, e isso é o mais gratificante para a gente que a gente tem hoje, tá? Novamente, pessoal, agradeço a disponibilidade de todos vocês. Em breve a gente vai lançar um e-book sobre irrigação, tá? Então fiquem atentos, entrem no site, entrem nas nossas mídias sociais, se inscrevam no nosso canal do YouTube, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, a gente está em todas elas, certo? E mais uma vez, tem o QR Code aqui embaixo. Escaneia o QR Code com o celular, vocês vão ser direcionados automaticamente para a plataforma e que vocês tenham o teste grátis por 7 dias para poder utilizar todos os recursos da plataforma.